sobra muito tempo para as outras. Voltando a falar para coisas positivas e para coisas negativas. Se o seu tempo é preenchido com Jesus, não sobra tempo para outras coisas. Se o teu tempo é preenchido com trabalho, não vai sobrar tempo para outras coisas. Se o seu tempo é preenchido só com momentos de lazer, momentos prazerosos, não vai sobrar tempo. E a gente volta no equilíbrio. Só que quando a gente fala de Jesus, aí ele tem que tomar o espaço. Por quê? Porque se ele toma o espaço, eu não preciso preencher meu espaço com mais nada. Porque não é isso que a lição está falando? Porque aí ele cuida, como cuida das aves do céu, ele cuida do que eu vou me alimentar, ele cuida do meu trabalho, ele cuida da minha família, então não preciso de mais nada. Então, simplesmente eu posso devolver o microfone para o pastor e está tudo dito. Concordam? Não tem segredo, né? Ou tem o maior dos segredos, que é a gente se voltar para Deus. Então, eu quero que os irmãos tenham isso em mente. É claro que em alguns momentos da nossa vida, isso às vezes se torna meio perdido. O nosso foco, o que acontece com ele? Ele muda, ou ele nos é roubado, ou a maior parte do tempo acontece alguma coisa que você fala, nossa, era para eu estar pensando nisso, eu estou pensando em outro, né? Eu costumo ouvir muito dos pacientes, mas esse pensamento surgiu do nada, Tiago, eu não estava pensando e de repente veio, e aí eu não consegui. Nunca é do nada, são a maneira como nós nos comportamos, os hábitos, né, que a gente tem no nosso dia a dia, que ocupam parte dos nossos pensamentos, tá bom? Então, a Bíblia primeiro, né, é não andar ansioso e não ficar ansioso. Então, existem momentos que a gente vai ter, né, momentos de ansiedade, e isso é benéfico, né? Uma vida sem um pouquinho de ansiedade, sem esse mecanismo, é uma vida que tem um embotamento, é uma vida sem sentido, né? Se a gente não tiver algo que nos mobiliza, que nos faça avançar. Eu costumo falar, por exemplo, você está numa rua escura, sem nada por perto, e você está sozinho naquela rua. Você imagina se você fica achando que nenhum perigo possa surgir. Você vai andar devagar, cantarolando, como se nada tivesse acontecendo. Agora, se você anda numa rua, vê que você está sozinho, o que você faz? É como se você ligasse um alerta. Aí você fala, opa, eu preciso andar um pouco mais rápido, eu fico mais atento ao meu redor, que tem até eu passar por ali. Depois que passa a situação, o que a gente faz? A gente dá uma relaxada. Ai, passou, acabou. O que a ansiedade patológica ela vai fazer? É como se esse movimento de ficar alerta fosse despertado em mim o tempo todo. Imagina você com uma situação de risco e você tem esse movimento que a gente chama de luta e fuga, né? Ou eu vou enfrentar, ou eu preciso sair, ou eu preciso olhar mais. Agora você imagina o tempo todo da sua vida, você se imaginar como se você estivesse numa rua escura e um perigo de algo acontecer o tempo todo. Não é uma sensação ruim? Vamos imaginar aquele filme, desenho, que tem aquele botão vermelho, não é? Só acione esse botão vermelho em caso de extrema necessidade. O botão está ali. E aí, no momento de extrema necessidade, ele vai ser acionado e ele vai te dar uma resposta que você precisa naquele momento. Agora você imagina se o tempo todo o botão estiver acionando e aí não faz muito sentido, e o seu corpo, né, com tudo que Deus colocou nele, se preparando o tempo todo para enfrentar um perigo que não existe ou que não está existindo ali. Então, as sensações, né, que a gente sente no nosso corpo no momento de ansiedade, não vou nem falar do momento do perigo real, tá? Do perigo real. Geralmente, a nossa mão sua, né? A gente, né, tem mais sudorese, a gente tem um ataque cardíaco no nosso coração. Por quê? Nosso coração precisa começar a bombear tudo mais rápido. Se eu precisar correr, eu não posso estar numa lentidão. Quem já fez aquele teste da esteira?
E aí você começa o quê? A andar. Daqui a pouco ele vai falar, anda, corre. E aí sua pressão sanguínea, eu sou hipertensa. E aí geralmente eu faço o quê? Faço o mapa, e aí o carro já está lá. Vai, agora corre, volta, para ver se a sua pressão o quê? Vai voltar, se você vai recuperar no tempo, tudo isso. Agora você imagina, se você preparar para o fuga, você continuasse ali do mesmo jeito. Não. Você precisa que o seu organismo, que o seu corpo corresponda ao perigo que você precisa enfrentar. Então, geralmente a gente sua. Eu, para falar aqui com os irmãos, pastor mandou mensagem. É um tema que eu cotidianamente acabo, mas eu fico mais, nossa, o que vai ser? A boca fica seca. Ai, Jesus, dá treme, né? Então você tem alguns momentos. Isso aqui é ansiedade. Aí você vai falando, vai olhando o rostinho dos irmãos, vai falando, tá tudo bem, você sabe, você tem conhecimento, não é nada que você... E aí você vai se acalmando, você vai entendendo melhor a situação. Então, quando isso entra em desequilíbrio, porque às vezes as pessoas falam, mas é muito ruim, eu quero ter Jesus, tira de mim toda a ansiedade. E aí aquele tipo de oração que não tem como, né? E a gente precisa entender até para a gente aceitar no sentido de que sim, eu posso ficar ansiosa, eu posso ficar um pouco. Quem não gosta muito da palavra, porque às vezes a palavra ganha uma conotação muito negativa, né? Eu posso me preocupar um pouco com isso, sim. Eu posso, em alguns momentos, né, o meu corpo esboçar alguns comportamentos e tá tudo bem, porque isso vai passar. A gente fala que uma crise de ansiedade, ela não demora para passar. Mas quando a gente está num momento confortável, um momento bom, ele passa rápido ou devagar? Ele passa rápido, né? Se a gente está num momento que a gente está desconfortável, um minuto parece o quê? 1 hora, né? Então a gente está falando de questão de tempo, porque geralmente uma crise de ansiedade, ela passa rápido, ela vai passar. Então essa informação, esse conhecimento, o conhecimento de que uma crise de ansiedade, ela não, por exemplo, ela não te mata, isso pode ser um mecanismo que você pode utilizar. Eu estou sentindo tudo isso, mas eu não vou morrer por isso. Geralmente a crise de ansiedade, ela vai levar, sim, em momentos, né, a outros patamares. Por exemplo, se a pessoa tem uma situação cardíaca, estou dizendo a crise de ansiedade por si só, tá? Mas ela vai desencadear outras coisas no nosso corpo que sim, podem levar a doenças, enfim. Estou falando a crise de ansiedade. Se você já sabe disso, você vai falar, não, vai passar, eu não vou morrer disso, eu posso ficar calmo. Então, a gente cria estratégias para a gente acalmar. É como se a gente dissesse para o nosso corpo, olha só, não está acontecendo nada, não tem nenhum risco. Só que para isso, a gente também precisa estar consciente do que está acontecendo. Aí vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu fui fazer um mapeamento da minha hipertensão e era uma coisa muito boa. Da minha não, da hipertensão. Genética, enfim, mas já meio que aceitei. Eu tomava 2 tipos de medicação. E aí eu emagreci, a doutora tirou uma medicação. E o meu mapa era simplesmente para ver como a minha pressão está se comportando sem a medicação. Então era uma coisa boa. E eu fui entregar a documentação do concurso de Resende. E aí, quando a médica soube que eu era hipertensa, ela falou, vou pedir um laudo da sua cardiologista e tal. Você tem algum exame marcado? Aí eu sou crente, não vou falar que não tinha, né? Falei, eu tenho um mapa 24 horas, então eu quero um mapa. Eu, pronto. Aquilo ali já foi um ponto, porque eu falei, Jesus, uma coisa que eu ia fazer exercício no dia, que eu ia para ver como que a minha pressão está se comportando para a minha médica, agora eu não posso deixar que altere, porque se eu altere, essa médica vai falar para mim, não, você não está em condições de trabalhar. E aquilo já me gerou um problema. A hora de colocar, e aí fui adiando. Aí era meu aniversário, aí meus dias estavam muito agitados, minha rotina não estava entrando, falei, vou fazer só na outra quinta. Aí na outra quinta eu falei, vou fazer. Cheguei lá no consultório para colocar, ela fere a pressão na hora que coloca. Aí eu falei, ai Jesus, o que eu vou fazer? Trazer a memória, porque às vezes a gente precisa trazer a memória, mas só a memória não é suficiente. Então, se você tem versículos que te encorajam, se você tem uma técnica de respiração, você vai aliar isso tudo naquele momento. Eu
E aí eu falei, mas aí some tudo da cabeça, você não lembra de nada. Eu peguei o celular, Google, versículos que me trazem esperança. E fiquei lá esperando, ó. Aí comecei a ler, assim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o Senhor não te desampara. E eu fiquei ali, lendo. Falei, Senhor, muito obrigada, tal. Coloquei pressão 11/8. Então, está muito bom, eu eita glória. Porque eu poderia tomar um remédio, burlar, tomar um remédio antes, né? Eu falei, não, mas isso eu não vou fazer. Ou seja, trouxe a memória, acalmou, tirou do foco, porque se eu fico pensando o mapa, a pressão vai aferir, ela vai estar alterada. Como dá em outros momentos, e quem tem problema de hipertensão arterial sabe disso, né? A minha cardiologista fala, é o jaleco branco, tá? Porque aí você coloca o bracinho lá, você pode não estar sentindo nada, porque o negócio vai lá na altura. Então, assim, é um momento de ansiedade e é um controle de como isso acontece e da forma como nós podemos controlar esses momentos de ansiedade na nossa vida. Tá dando para os irmãos entenderem? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Então, olha só. Agora, pós-pandemia, a gente tem percebido que as questões como ansiedade, como depressão, elas aumentaram de maneira assustadora. Então, todo mundo hoje tem ansiedade, desde criança, adolescente, e é uma sociedade muito mais sofrida. Tudo traz momentos em que desencadeia questões emocionais. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da igreja, nós percebemos no trato, né, que a gente tem com o irmão, com o outro, que tudo que a gente fala, a maneira como a gente se coloca com o outro, pode gerar no outro essa crise, esse sentimento de menos-valia. Então a gente precisa, a cada dia, né, fazer uma autoanálise, um autoexame nosso, o que o meu comportamento desencadeia no outro. É bobeira. A pessoa está assim, ela tem que olhar para Cristo e tal. Mas assim, o que a minha fala pode contribuir, pode ajudar? Se não puder ajudar, vamos só orar, vamos ficar quietinho, porque às vezes dentro da igreja a gente vê muitos irmãos tendo crises de ansiedade. Por alguma coisa que aconteceu, por uma irmã que veio, ou por um desentendimento, e aí a gente gera no outro. É claro que a gente precisa olhar para Cristo, mas nós o tempo todo, né, a gente acaba influenciando e sendo influenciado pelo outro. Então, que tipo de influência nós temos, né, colocado nos nossos irmãos, que está aqui do nosso lado, né, que está na nossa frente? Então, o quanto que a gente pode contribuir para que o sentimento de preocupação aumente ou diminua, né? Existem pessoas que, por você estar perto, você consegue melhorar a situação da pessoa, você consegue melhorar se está perto, tem gente que consegue piorar. Então, que tipo de pessoa também eu estou sendo, tá? Quando a gente fala da ansiedade patológica, que é aquele botãozinho que eu falei com os irmãos, o botão vermelho, o botão de alarme. Quando é ansiedade patológica, é como se ele tivesse com algum defeito. Ao invés dele ser acionado só no momento da necessidade, ele é acionado todos os momentos. Então, isso gera dentro da gente, né, as manifestações físicas, e aí eu entro no quadro. Isso, por si só, se não é tratado, se não é olhado, ele vai desencadear algumas coisas na nossa vida, né? Vai prejudicar as ações da nossa vida cotidiana, tá bom? É o que a gente chama, por exemplo, vou dar um exemplo de pessoas que sofreram ou presenciaram alguma situação traumática. Um acidente de carro, um assassinato, uma briga, uma discussão, uma violência muito grande. Depois de um tempo, a pessoa pode, por algum motivo, por exemplo, estava dentro de um ônibus e aconteceu alguma coisa, ou um acidente de carro e a pessoa, né, se machucou. Depois de um tempo, o fato da pessoa entrar em contato com aquela situação novamente pode
desencadear nela como se estivesse apertando o botão. Por exemplo, se eu tive um problema no meu trabalho, e aí eu fiquei um tempo afastada, a hora que eu voltar no meu ambiente de trabalho, né, se eu volto para o mesmo ambiente, isso pode me desencadear algumas coisas. Eu falo, meu Deus, foi aqui, meu chefe brigou comigo aquele dia, você pode ter as sensações. Às vezes você troca de trabalho, né? Você vai para outro trabalho, tá? Mas a questão trabalho está associada a uma experiência que você vivenciou e que foi difícil para você. Então é o que a gente chama de gatilhos. Então nós temos algumas coisas que nos predispõem a ter esses momentos mais ansiosos. Tá? Então, tem gente que não anda de elevador, né? Tem gente que teve um problema. Minha mãe, por exemplo, ela ficou presa uma vez no elevador. Ela tem muito pavor. Hoje ela já faz um enfrentamento. Geralmente a gente está junto e tal, poucos andares, se ela puder de escada, ela vai. Então, assim, a gente acaba tendo gatilhos dentro da gente que fazem com que a gente passe por momentos mais ansiosos. Reconhecer e conhecer as situações que nos levam para algum lugar é muito importante. Isso faz parte do nosso autoconhecimento, né? Por exemplo, vocês se conhecem? Quando a gente é geralmente perturbado por uma situação, falando, não sei como aconteceu isso, a gente precisa voltar à situação e fazer uma reflexão. Por que aquela fala me incomodou tanto? Né? Por que determinada situação me incomoda tanto? Por que eu penso tanto em determinada coisa quando acontece? Porque tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Né? Se uma situação me incomoda, eu tenho que buscar, né, esses recursos dentro de mim para saber dos incômodos. Porque se a gente não olha, se a gente não se percebe, se a gente nem faz essa pergunta, às vezes a gente não vai ter a resposta. Eu não sei por que me incomodou, mas eu sei que me incomodou. Então você precisa falar, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sei por que determinada pessoa me incomoda tanto, ou o jeito de alguém falar, quando fala muito alto eu fico muito apavorado, ou quando chega uma situação de apresentar alguma coisa, isso me apavora. Por que isso te apavora? Talvez você não encontre resposta naquele momento, mas você coloca uma interrogação, porque isso impede que aquilo gere um problema. Daqui a pouco te incomodou, você não ligou, aí incomoda de novo, daqui a pouco você está desencadeando outras coisas que você não sabe, porque você não parou para simplesmente pensar, entendeu? E aí, às vezes, quando isso te chama a atenção, você vai procurar saber, olha, passei por essa situação novamente, então eu estou percebendo que isso geralmente me incomoda, porque aí você vai linkar com alguma questão da sua vida. Isso acontece quando a gente foca a nossa atenção em determinados problemas, tá bom? Então, falando dos sintomas, né, do que acontece, eu falei de gatilhos de um evento traumático, tá? Mas pode ser qualquer evento. Às vezes você não passou por uma situação tão traumática, você não presenciou um assassinato, mas uma coisinha que acontece pode se estabelecer na sua vida, e aí você precisa tomar consciência daquilo, né? Pede a Deus, fala assim, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, me ajuda a entender, até para eu partir para o enfrentamento, não, mas para eu ter esse conhecimento. Uma tentativa de aborto da mãe pode ocasionar alguma coisa com a criança? No caso, a mãe. Sim, ferida de rejeição, conhecimento, tudo isso, tá? Às vezes a gente percebe muito quando tem algumas situações em que a pessoa não consegue avançar porque ela foi quase impedida de nascer. Então, esse impedimento faz com que algumas áreas da vida dela sejam impedidas, entendeu? Então, assim, quando você toma conhecimento e as coisas às vezes vêm, né, para você sabe, aconteceu isso, a sua história de vida é assim, 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 e entender o que nos constitui não é para nos paralisar. Se eu souber que a minha mãe em algum momento tentou me tirar, isso vai acabar com a minha vida. O conhecimento traz para a gente a consciência e as ferramentas do enfrentamento. Senhor, mas
cristãos, é aquilo que eu falei, né? A gente coloca Cristo, e aí fala, mas Deus permitiu que eu nascesse. Mesmo, então, o que era um impedimento passa a ser um avanço. Porque mesmo que o homem quisesse que eu não nascesse, Deus me colocou, então eu tenho um propósito na minha vida. Então eu estou aqui por uma razão. Se eu estou aqui por uma razão, eu preciso continuar, eu preciso avançar. Então isso é libertador, né? Isso não te paralisa. Na verdade, isso te liberta e é como se você passasse de fase. Então aquilo passa a não ser mais um impedimento, porque aquilo minimiza, aquilo cai por terra, vamos colocar assim. E aquilo te permite avançar. Então quando a gente conhece, aí a gente vai ter conhecimento do que faz com que a gente se comporte de uma maneira ou de outra em determinada situação na nossa vida. O contrário também é verdadeiro, eu acho. Quando a criança ela se sente amada, como a filha da irmã Aline, neta da irmã Marta, que está no hospital, e a mãe está ali o tempo todo com ela, auxiliando, ajudando aquela criança, quando ela em fase adulta, perceber que teve todo esse amor dedicado a ela, ela se identifica também como uma pessoa que foi amada e tem mais força também para lutar contra uma outra sociedade que diga que a mãe não tem tanta importância, a família não tem tanta importância quanto a isso. É isso? Sim, com certeza. Tudo vai partir também do autoconhecimento, porque se a história foi contada para ela dessa forma, ou se ela percebeu a história dessa forma, ela ganha uma conotação. Se alguém conta essa mesma história de uma maneira diferente, talvez a conotação seja um pouco diferente. Então, ela conhecer esses dois lados, né? E às vezes ouvir das mães, né? Ouvir como que foi para ter tanto da dificuldade, mas da alegria, isso a gente fala que vai equilibrar o pensamento. Às vezes quando a gente atende criança, eu tenho um filho de 10 anos e eu falo assim, e eles falam, não, porque minha mãe falou isso, fez isso. A sensação de você ver a parte mais negativa ou ir por um caminho, e aí geralmente no consultório a gente fala, mas se você se colocar no lugar da sua mãe, teria alguma outra possibilidade dela? Não, no lugar da minha mãe eu acho que ela ia querer o meu bem, eu acho que ela ia querer que eu fosse uma pessoa diferente, mas foi chato não veio, ainda mais quando são mais pequenininhos. E aí quando você contrapõe, você mostra o outro lado, primeiro você permite, eu falo para os meus pacientes, a gente precisa permitir ver uma situação de perspectivas diferentes. Então se eu vejo só de uma única forma, não quer dizer que a minha visão está correta a respeito daquilo, eu preciso pensar de maneiras diferentes. Isso acontece também no processo de ansiedade. Se eu foco só de um jeito, eu vou só naquela direção. Agora, se eu olho por outro lado, se eu lembro de uma situação que eu fracassei, mas se eu lembro de uma situação que eu superei, a tendência é ela se equilibrar. Mesmo que as situações negativas muitas vezes saltem mais na nossa memória. Mas é mais difícil, foi o que o pastor falou, né? Mais difícil a gente lembrar de momentos felizes, de momentos positivos, do que de momentos mais, ao contrário, né? A gente lembra mais de situações mais tristes do que de momentos felizes. Mas os momentos felizes não existiram, por que eles demoram tanto para vir na nossa memória? Porque geralmente a gente vai mais na situação triste. E a gente não vai pelo lado do aprendizado, porque se a gente for na situação que foi difícil pelo lado do aprendizado, ela ganha outra conotação, né? O que eu aprendi com aquela situação? Não, eu sofri, aconteceu isso, passou. A gente vê às vezes quando a pessoa vai passar um testemunho, né? Ela conta o testemunho de tudo que foi muito ruim, com muita riqueza de detalhes. Na hora que chega na parte, mas Jesus me transformou, amém, glória a Deus, cada um testemunho. Eu falava, gente, mas não é possível que aconteceu tudo isso, foi preso, aconteceu. E na hora que Jesus salvou, acabou. Não, aí tu fala, olha, Jesus salvou minha vida diariamente, uma vida de vitória, só por eu levantar. Então, assim, a gente precisa trazer a memória e chamar o que é positivo, o que Deus faz com você diariamente no seu dia. Porque se você focar no problema, na situação difícil, e quando ela vier à tona, muda ela de perspectiva. Vem uma situação que foi muito triste, mas o que eu aprendi com isso? O que isso mudou na minha vida? O que isso me amadureceu? Por que eu não tenho aquela mesma atitude com essa situação que foi difícil? Eu aprendi? Eu não aprendi? Então
na nossa vida. Tá? Tá dando para os irmãos entenderem? Então vamos lá. As causas da ansiedade. A gente tem causas genéticas, mas não determinantes. Tá? Teve um pai, uma mãe, um filho, um irmão ansioso, eu vou ser ansiosa? Não necessariamente. Não é determinante, mas é um fator. Tá bom? A gente pode falar assim, porque assim eu vou ter. Aí você já está aceitando. Tomou posse. Não toma posse. Na verdade, não é isso. Então, ele não é determinante, mas pode ser sim, que uma pessoa que já vem com o histórico de uma família, né, com muita ansiedade, tenha mais propensão a ter ansiedade. Precisa romper com isso. Se a gente está falando que é um fator que não é determinante, vamos romper a partir da minha geração. Não vai ter mais esse quadro que eu vivenciei aí. Não é isso? Isso por tudo na vida. Por exemplo, a minha família, ela é basicamente toda de hipertensas severas. E eu não me atentei com isso. Quando meu pai faleceu, eu tinha tido atum. No final da minha gestação, a minha pressão subiu um pouquinho. O médico falou comigo, você precisa se cuidar, porque em qualquer momento ela pode se instalar. Quando meu pai faleceu, a minha pressão foi a 18. E aí ela meio que determinou ali. Ou seja, eu não quero que meu filho seja hipertenso. Eu não quero que a geração do meu filho. Então eu falo, Arthur, exercício físico, pressão do meu marido é de bebê. 11, 12, glória. Glória a Deus. Filho, então você não vai pegar parte da família da mamãe. Você vai beber 2 litros de água, fazer exercício físico, comer menos sal, implica uma questão de comida, de lanche, fala com o Edinho, como o Edinho não tem essa questão na família dele, para ele às vezes é um pouco difícil, às vezes eu brigo mesmo, eu falo, não, mas eu sou hipertensa, eu com nada faço, isso pode me estressar não, senão minha pressão sobe. E aí assim, por quê? Porque apesar de ter questão genética, eu não quero que isso seja um fator determinante para a vida do meu filho. Então a gente cuida, quando a Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso, Deus conhece a nossa necessidade, não está dizendo também que a gente não deve ser pessoas prudentes, que a gente deve viver de qualquer maneira, não é isso. Eu não tenho que me angustiar com o que vai acontecer amanhã, porque eu não vou modificar, mas eu tenho que me prevenir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um dinheiro guardado. Isso não é se angustiar com o dia de amanhã, isso é se preparar, isso não é viver, não é antecipar o amanhã para o hoje, né? Mas é a gente viver e se prevenir também, porque também tem gente que já entra, que não tem nenhum tracinho de ansiedade, já fala, eita, glória a Deus, Deus vai cuidar de tudo. Vai cuidar. Mas a gente também pode se prevenir sim, a gente tem que trabalhar sim, a gente tem que se cuidar, tá bom? Mas a ansiedade não deve nos dominar, tá? Não deve ser uma coisa que, se não fizer amanhã, se não acontecer, não. A gente fala que a ansiedade é o excesso, é tudo excesso. E hoje em dia a gente tem um excesso de coisas para fazer. A gente quer fazer 2 faculdades, 3 cursos, quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, quer pegar todos os cargos da igreja, é o excesso. Em algum momento, isso vai entrar em desequilíbrio. É verdade. O pastor William Marcos até deu um exemplo no sinal, né, que joga bolinha, né, um exemplo na aula. E aí, se você pega todas as bolinhas para jogar, daqui a pouco uma pode cair. E na hora que uma cai, aí você vai ver as outras vão cair em sequência. Por quê? Porque a gente está com um excesso de bolinha para o alto. Em algum momento você consegue tudo. Não é assim na nossa rotina? A gente está com a nossa rotina alinhadinha. A hora de levantar, para estudar, para trabalhar, para ir, sai uma coisa fora da sua rotina. Não parece que atrapalha isso? E aí você demora a ajustar, não é isso? Você tem um evento, você tem alguma coisa, você não conseguiu fazer seu exercício físico, estava tudo numa sequência, parece que uma coisa desalinha e desorganiza o resto todo. Então a gente precisa ter as nossas prioridades. Qual que é a sua prioridade? Né? No tópico 3, que vai falar do combate, né? Na ansiedade fala, estabelecendo prioridades. Qual que é a sua prioridade? Tem as ferramentas que a gente precisa colocar em prática. Então,
se eu sei que a minha prioridade é essa, então eu vou fazer essa prioridade. Então a minha prioridade não é fazer 5 cursos de pós-graduação, fazer qual a sua rotina, o que você consegue fazer dentro da sua rotina. Se você coloca uma rotina que você só suporta fazer 5 atividades por dia e você está com 10 para fazer, a sua questão de frustração, de saber que você não vai dar conta, isso vai te gerar desgaste, vai te gerar energia. Às vezes a gente coloca energia, né, em uma coisa muito específica que não demanda tanta energia, aquilo te cansa. Então, assim, a gente tem que saber qual que é a nossa prioridade, iniciar as coisas e terminar. Isso em tudo, em relação ao serviço, em relação ao serviço de casa, porque isso gera na gente desconforto quando a gente começa alguma coisa, parece que a gente iniciou tudo e não terminou nada. Tem gente que começa a iniciar 3 livros para ler, não termina nenhum. Não está fazendo vantagem nenhuma. Se você consegue iniciar os 3, terminar os 3, você vai ter aquela sensação, é como se fosse uma sensação de dever cumprido, né? Você olhar e falar. Mas, mesma coisa quando você tem um recurso financeiro. Eu sempre falo, você precisa dar um sentido para aquele recurso financeiro. Por que eu estou ajuntando esse dinheiro? É contigo? Se é contigo, né? Você tem um objetivo. Então, aquilo ganha um sentido. Agora, você juntar ou você gastar, aquilo vai se perdendo. E aí a gente não consegue priorizar as coisas. E isso nos gera, às vezes fala assim, não tem problema, começa e não termina um livro, depois eu começo e não termino arrumando a casa, depois o guarda-roupa fica lá uma parte e outra. Uma coisa que eu já estou falando, daqui a pouco você tem a sensação que você está fraco, que você está sem energia, que você não é uma pessoa boa, que nada que você faz vai para frente, entendeu? Então, assim, uma coisa simples, a gente fala coisas simples, começou um curso, não terminou, começou outro, ficou mais difícil. Às vezes a gente começa cursos que a gente não gosta, e alguns a gente deixa pelo caminho, mas o próximo curso que você for fazer, a memória de que você começou um e não finalizou, ela vai estar presente. E ela pode ser, não estou dizendo que é determinante, mas ela pode ser um dificultador para você terminar. Então, assim, já tem a sensação de que você começa as coisas e não termina? Faz cursos pequenos. Faz um de 10 horas, faz um de 20 horas, aí você vai falar assim, nossa, aquele eu não terminei, mas em compensação, eu terminei aquele em um dia. E aí você vai equilibrando, porque uma coisa simples hoje, ela vai juntando com outras e ao juntar, às vezes ganha um sentido que não tem sentido. Porque se você achar que você tem um sentimento de menos-valia, que você não presta para nada, porque você deixou de ler um livro, é uma coisa que parece muito distante uma da outra. Mas não deixar de ler o livro, não arrumar o guarda-roupa, não conseguir dar uma faxina na casa, não conseguir chegar no horário a um lugar que você... Então, a junção dessas coisas vai te dar essa outra sensação. Os irmãos conseguiram entender a diferença de uma e da outra? Aí, então, eu falei das possíveis causas, né? Que podem ser genéticas e dos excessos das atividades. E do estabelecimento de prioridade. Então, assim, está com 1000 coisas para fazer, veja o que é prioritário e concentra no que é prioritário, esquecendo. Como é que os irmãos tomam decisão? Tem uma decisão simples para tomar. Como é que geralmente os irmãos fazem o processo da tomada de decisão? Ora. Como é que vocês tomam decisão? Ora. Eu não sei assim, Ora. eu falo que eu sou muito ansiosa. Por quê? Ora. Eu tenho um hábito assim. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Então, quando eu vou dormir, eu geralmente oro a Deus e falo, Senhor, com a tua permissão, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Aí meu esposo olha para mim e fala, você ainda nem deitou para dormir, já está programando o que vai fazer amanhã. Mas é uma coisa minha, eu gosto de acordar e saber o que eu já vou fazer. Isso é planejamento, né? Eu não posso pegar nada e nadar no meio do caminho. Tudo que eu quero fazer, eu tenho que pegar. Porque se eu parar, eu me sinto mal, eu não gosto de parar. Isso E parar não, porque você quer varrer a casa, você quer fazer comida, você quer lavar Planejamento. roupa, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo, meu filho, eu sou dona de casa, então eu tenho que pegar as coisas para fazer. Aí ele fala, você é ansiosa demais, que não sei o quê. Olha, tem 3 dias dizendo que vai no supermercado máximo. E
Agora a pergunta é, e se a irmã não fizer o que a irmã planejou para o dia seguinte? Confesso que eu fico meio chateada. Então, aí eu vou dar um exemplo. A questão não é planejar, a questão não é questão de planejamento, de organização e tal. A questão é o que vem depois, tá? Em algum momento, se eu não conseguir cumprir aquelas tarefas, como que eu fico? Aí eu me sinto a pessoa mais frustrada do mundo, eu me sinto incapacitada, eu me sinto... Estou exagerando, tá, irmã Cristina? Mas eu me sinto assim, temos uma questão a trabalhar. Então nós vamos colocar metas mais possíveis, vamos colocar diante de Deus umas coisas que perfeitamente eu vou conseguir cumprir para que eu não tenha esse sentimento depois. Ou eu preciso fazer um processo. Por que me chateia tanto não cumprir o que eu determinei, que eu falei no dia anterior? Por que isso me frustra tanto? Da onde vem essa frustração? A frustração não vem de eu ter pensado e não ter feito. A frustração, ela está em outro lugar. Em algum momento eu terminei alguma atividade e isso me foi cobrado, né? Na infância, quando eu não cumpria determinados prazos, isso era difícil para mim tomar conhecimento. Ela está fazendo assim com a cabeça. Então, em algum momento existia o processo de cobrança. Então, não é não executar uma tarefa, é o processo de cobrança que está por trás da não execução da tarefa. Por quê? Se eu falar que amanhã eu vou arrumar meu guarda-roupa todo e não arrumar, tá tudo bem, eu vou arrumar no outro dia. Eu tenho que ter a meta de arrumar. Mas se isso te causa problema, desconforto, se isso te deixa numa situação que não é confortável, que não é boa para você, aí a gente precisa fazer essas perguntas. Por que eu fico chateada? E o que eu faço com essa chateação? Né? Por que eu estou chateada? Porque eu não consegui fazer isso. Aí porque eu não me organizei, porque eu perdi muito tempo na rede social quando eu podia ter feito isso. Então você vai fazer um processo de entendimento mesmo, tá? E fazer aquela perguntinha. Você tem ansiedade de quê? Eu tenho ansiedade porque eu não sei o que eu vou trabalhar. Eu tenho ansiedade porque eu não sei qual curso que eu vou fazer. Eu tenho ansiedade. Qual que é a fonte da sua ansiedade, da sua preocupação? Começar por aí. E aí o pastor William Barros trouxe uma técnica, e eu vou só finalizar com ela para os irmãos, desses momentos. É claro que quando a ansiedade vira patológica, a gente precisa entrar com alguns mecanismos, algumas estratégias, precisa procurar ajuda mesmo. Muitas vezes a gente precisa entrar com medicação, porque na verdade a medicação, ela atua para a gente poder pensar em tudo isso que eu estou falando com os irmãos. Eu falo, tem paciente que chega para mim e fala, olha, se você tivesse vindo aqui há 2 meses, você não ia para o psiquiatra. Hoje você vai para o psiquiatra. Então assim, eu preciso que o psiquiatra entre com uma medicação para dar oportunidade da pessoa pensar nas coisas, pensar na vida dela. Às vezes é muito insuportável pensar naquele momento e a gente não vai ter uma eficácia. Em alguns momentos não, a gente consegue, a gente fala mais a nível. Então a gente está falando do patológico, porque o patológico ele vai para o pânico, ele vai para a ansiedade generalizada, ele ganha um status muito, muito maior, tá? Então assim, a técnica que ele falou é uma técnica que chama acalme-se. E primeira coisa, tá? Eu vou falar dentro da técnica que eu já trago. É a palavrinha mesmo, acalme-se, tá? Ou seja, A, C, A, M, acalme-se. E cada um ganha um significado na frase. Então tá no momento de mais ansiedade. Já percebeu? Quando tá ansioso a gente não respira? Eu fui fazer uma atividade numa escola com adolescentes. E a hora que eu comecei a falar, estava falando sobre bullying, eu comecei a falar sobre bullying e aí começou uma crise de ansiedade. Uma começou, não respirava, a outra começou a chorar no outro canto, aí eu falei, tá na hora do recreio? Tirei os outros adolescentes, então eu falei, se começa, vai começar a turma toda, eu não vou dar conta. Falei, 2, 3, ficaram 2, 3 tendo uma crise de ansiedade. Algo na fala em relação ao bullying, e aí depois a gente foi ver que eram meninas que estavam sofrendo bullying na escola. E aí elas começaram, eu tirei o resto da turma, e aí a gente vai aplicando a técnica. Primeira coisa, respira comigo, puxa o ar comigo. Não tem ar, tem sim. Vamos lá, respira. Você traz o foco para uma outra coisa, né? Aí aparece, a gente suspende a
palestra, a gente, por exemplo, traz o foco para a respiração. Nós todos aqui estamos respirando, não é? Todo mundo parou para pensar na sua respiração, enquanto eu estou falando? Não, você está respirando. A respiração é o quê? Automática. Mas se eu falar assim, vamos respirar, irmãos? Aí todo mundo vai se voltar para a respiração. E aí, às vezes, a gente não sabe respirar, e aí existem várias técnicas, né? Mas, por exemplo, a gente precisa encher o pulmão e a gente precisa soltar o ar devagar. Geralmente, no processo de uma crise de ansiedade, quando você está desconfortável, você vai... E aí você não está respirando. Né? Então, assim, puxar o ar, encher a caixa torácica, né? Que a gente fala. Puxar o ar, prender aqui em cima, 2 segundos, 3 segundos, e soltar. Não solta igual o pastor fez, não. O pastor Ian Barros na aula. Solta fazendo a letra A, nem soprando para ele, por exemplo. Como se fosse o formato da letra A. Então você vai subir em 3, segurar em 3, soltar em 6. Tá bom? Ó. Então a gente colocou o ar para dentro, segurou o ar para dizer que o ar entrou e soltou o ar. Geralmente a gente, né, inspira mais rápido do que expira. Então essa é uma técnica, é praticamente assim, a respiração por si só vai te acalmar? Não vai por si só não, mas ela vai mostrar para você que você pode, por exemplo, o seu batimento cardíaco, na hora que você faz a respiração, ele já dá uma diminuída, como se você dissesse para o seu organismo, olha, tá tudo bem, tá tudo bem, não tem nada. Em alguns momentos você precisa que a sua respiração fique um pouco mais rápida mesmo. Então isso voltou para a respiração. E aí a técnica do acalme-se é assim, a letra A, você aceitar a sua ansiedade. Aceitar que você pode sim, em alguns momentos, ficar um pouco ansioso. Você não tem que aceitar a ansiedade patológica e o descontrole e não ser dominado por ela. Isso você não tem que aceitar. Mas aceitar que você pode ficar um pouco preocupado, você tem que aceitar. Tá? Então, primeiro, aceita que naquele momento você está um pouco mais. Quem não gosta de avião, tem uma viagem de avião, tem uma prova para fazer, isso vai te gerar. Então, assim, aceita que isso pode acontecer. A letra C, ela vai falar para você contemplar as coisas à sua volta, tirar o foco da ansiedade e você colocar ao redor, porque geralmente a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Então, se você está muito ansioso, está no lugar, começa a olhar. Olha aqui, para aqui, ó, conta 2 azuis, o ladrilho ali e tal. Você já tirou o foco, você está com foco nas cores que estão ali. Tenta, porque às vezes pensar em outra coisa é difícil. Vou pensar numa coisa boa. Não vem, não. Só vai vir tragédia. Não vai vir. Então, assim, olha à volta, vê o que tem. Começa a contar carro na rua, pessoas que estão indo. Começa a olhar alguém brincando com uma criança, tá? Então, você vai contemplar as coisas ao seu redor. Haja com sua ansiedade, que é o A. O que é agir com a ansiedade? Mesmo que você esteja ansioso, não deixe de vir à igreja, não deixe de ir ao trabalho, não deixe de fazer coisas da sua rotina cotidiana, porque você está no processo de ansiedade. Haja, você precisa agir, você precisa entender, né? Aquele primeiro princípio, né? É só uma crise ou um momento passageiro, não vai demorar para passar, eu não vou morrer disso. Respira e aí mantenha a sua rotina. Liberar o ar dos pulmões, que é isso que eu falei com os irmãos agora, a técnica da respiração, deixar o ar entrar e sair dos pulmões e repetir tudo desde o primeiro, né? Aceitar que você pode passar por um momento ansioso, ver as coisas à sua volta, agir, manter a sua rotina e repetir os passos. Os outros passos que o pastor Ian nem falou na aula, eles têm a ver com você fazer um processo reflexivo sobre o que te levou àquele momento, tá? Que é você examinar o seu pensamento, saber o que aconteceu, e aí você entender que você conseguiu, né? Aqui fala, sorria, você conseguiu. Ou seja, depois que você passa por esse momento, você fez tudo que foi ensinado, não só necessariamente
foi difícil, meu coração palpitou, mas eu respirei, eu consegui. E você valorizar o fato de você ter conseguido enfrentar a situação de ansiedade, situações no cotidiano da vida mesmo, tá? E espere o futuro com aceitação. Na verdade, essas técnicas são trabalhadas, né, dentro do consultório, mas são técnicas que a gente também pode estar se utilizando. Mas, gente, nada substitui, né, isso aqui. Nada substitui. Você pode dar todas as técnicas, você pode ficar respirando, que nada substitui uma vida em que Deus seja a sua prioridade, em que Ele ocupe todos os espaços da sua vida. Então, assim, se a ansiedade está ganhando um espaço muito grande, vamos orar. Vamos ir para o secreto. Se a gente tem um dia a dia de consagração, de busca com Deus, isso preenche as lacunas. O que eu falei aqui é meramente uma técnica para te ajudar naquele momento, mas você sabe que Deus está no controle. Mas meu coração está palpitando, Senhor. Mas Deus está no controle, então eu vou respirar conforme a Tiara falou. Mas eu sei que o Senhor está no controle, me ajuda a descansar em Ti. Então, assim, Deus ele precisa preencher os espaços da sua vida, porque aí os momentos difíceis vão vir e eles vão ser. E as pessoas vão falar: nossa, lá, está passando uma situação tão difícil, como que pode? Né? Ela está tão calma, ela está tão tranquila em relação àquilo que está acontecendo. Então, Deus precisa ser a nossa prioridade. A gente precisa exercitar a nossa fé, né? Ter a fé. Eu venho aprendendo como o grão de mostarda, né? Que a sua fé tem que ser pequenininha, né? Tem que começar, né? Tem que iniciar ali. Você precisa exercitar a sua fé. Eu vi uma pregação esses dias, falou assim, ó, a fé, né? O pregador falou, que muito tempo ele falou, não, porque a fé é quando a gente dá um passo no escuro. Ele falou, preguei errado a minha vida inteira, porque a fé não é um passo no escuro. A fé é um passo no escuro para as outras pessoas, mas é a certeza de que na hora que você deu o passo, o Senhor já colocou ali o seu alicerce, porque a gente não vê como o mundo vê. Então as pessoas olham e falam assim, nossa, ela está naquele casamento daquela forma. Eles não estão vendo o que você está vendo, ou às vezes você nem está vendo, mas a certeza do seu coração é da vitória, de que naquele momento Deus tem que trabalhar na sua vida. Nossa, ela está naquele trabalho, está acontecendo, mas eles não estão vendo o que você vê, eles não estão sentindo que Deus está aí com você, que Ele te fez promessa, que a promessa é maior, que você tem que trabalhar para o Reino. Então, assim, o nosso alvo, ele não tem a ver com coisas terrenas, ele tem a ver com Jesus. Então, assim, a situação pode estar difícil, o mantimento para você pode não estar o suficiente, o que você quer para você, mas se você está com Jesus, se você tem o seu pensamento, a sua vida, se você coloca em Deus, todas as outras coisas, elas não são colocadas no lugar. Às vezes a gente tem a mania de querer ajustar, né? Falar para Deus, não, Deus, eu quero assim, sabendo que às vezes a gente fica pedindo o Tigo e ele tem a BMW. Então, olha só, muitas vezes, é claro, a gente vai colocar, mas assim, o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar. E aí não vai ser um momento, né, de ansiedade que vai nos roubar isso. Por isso que a gente precisa cada dia ser mais dependente do Senhor. Tá bom? Desculpa. Mas o Tigo era pro Dia dos Pais, não veio, não era para comprar não, era pro Dia dos Pais. Ansiedade do Dia dos Pais, não veio o Tigo. Ano que vem. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã. Coisas que só acontecem na casa do Senhor. Coisas que nós aprendemos, eu vejo irmãos calados, mas cada um se identificando um pouquinho do que a irmã Tiara falou. Cada um se identificando no seu ponto de ansiedade, cada um identificando-se onde que está acontecendo um problema. Muitas coisas que ela falou aqui, a gente vai se identificando com relação à parte eclesiástica, porque quantas vezes já foi ensinado sobre a maldição hereditária, que você traz uma maldição de família, e a gente aprendeu aqui que não, até onde a gente determinar e interromper em nome de Jesus. O
que aconteceu no passado. Quantas vezes a gente pensou dessa forma e a gente vai aprendendo e entendendo. Tem a lição da escola dominical de hoje, que eu vou ver o pastor, ela traz ali o pastor Paulo Matias, ele traz sempre algum auxílio. Ele trouxe um link ali, eu abri o link só para ver, e era um testemunho. Era um testemunho de uma pessoa que ela estava com excesso de peso, assim, igual eu, assim, e ela precisava fazer com que aquilo ali acabasse. Ela tinha 3 opções para resolver o problema. Uma, ela entraria com uma atitude radical. A partir de hoje eu vou beber água, tomar suco, não vou comer nada, e eu vou emagrecer e vou chegar no ponto que eu quero em 30 dias. Essa era uma opção. A segunda opção era a pessoa que fala assim: não precisa tanta coisa, eu só não vou no McDonald's, eu vou diminuir aqui, eu diminuir ali, e eu vou ter um resultado. Só que o resultado dessa pessoa, ela demoraria um pouco mais. E a outra pessoa falou assim: não, eu preciso entender quais são os alimentos que estão me fazendo a ficar assim. E eu entendendo o que vai me fazer ficar assim, eu vou me abster daqueles alimentos e vou comer coisas mais saudáveis. E entender qual que é o objetivo da batata frita ou de uma comida industrializada, ou de algo que é feito simplesmente para satisfazer o paladar, mas não traz saúde. Então, daquelas 3 pessoas que tomaram a decisão, a primeira realmente em 30 dias ela estava abaixo do peso que ela precisava estar, só que não consistiu por muito tempo. A pessoa que faz isso é aquela pessoa como se fosse um xiita, aquele radical, e ele começa a ver pecado em tudo. Não, a irmã cortou o cabelo, tem pecado. Não, a irmã está usando uma saia muito curta, a irmã tem pecado. Ele começa a chegar na igreja, começa a ver pecado em tudo. Não, o pastor não está gravado, o pastor está em pecado. E ele começa, só que o tempo vai ensinando para ele que isso não é importante. O tempo vai ensinando para ele que ele acaba largando aquilo ali com muita rapidez. O segundo, ele começa a falar assim: não, eu tenho alguns pecados na minha vida, mas assim, se eu não cometer por um mês, no outro não cometer de forma mais leve, eu tenho um desejo em usar um tipo de droga, mas se eu usar só uma vez por mês, já vai diminuir. Eu não gosto muito de bebida, mas eu gosto muito de bebida, mas se eu tomar só no aniversário, já não é tão pecado. E ele começa a flertar com aquilo ali. Ele fala assim: olha, eu posso fazer de forma moderada, como diz sempre nas propagandas de bebida alcoólica, beba de forma moderada, eu posso fazer isso. Mas não resolveu o problema. O segundo entendeu. O terceiro, no caso, a terceira pessoa entendeu o que aquilo ali estava fazendo para ele, qual o mal do pecado, qual era a origem dela, e ela começa a tratar aquilo ali baseado nos ensinamentos dele, de Jesus. E isso trouxe para ela um resultado mais eficaz. Reeducação. Essa educação espiritual que a gente precisa ter, essa educação que a gente precisa ter, que a gente vive em eterna luta, e isso que a irmã nos ensinou hoje, que nos identificou em cada ponto, coisas que a gente começa a fazer e não termina, a ansiedade, na área do direito, quando um dos maiores problemas é quando alguém perde um prazo. Um processo ele tem prazo para você movimentar ele. E quando você perde o prazo, 90% das vezes você perde a ação. E para o advogado, a pior coisa que tem é perder prazo. Só que o advogado, na ansiedade de abraçar o mundo, ele começa a pegar uma ação do André, uma ação do Mateus, uma ação da irmã, ele começa a pegar muitas coisas e começa a tentar administrar tudo aquilo, e no final ele começa a perder o prazo. E ele começa a perder as ações que às vezes estão muito favoráveis, mas ele não consegue conciliar tudo, porque ele quis pegar tudo de uma vez só e não deu conta. Então nós aprendemos que um passo de cada vez ele é muito mais importante do que correr. Que Deus abençoe, porque tudo que nós aprendemos hoje, e essa consulta
gratuita que a nossa irmã nos deu nos vai levar a cada vez mais amadurecermos e entendermos o que é a obra do Senhor. Que Deus abençoe, assim já levou o pastor Cuiabá, Campo Grande, todo mundo assistindo. Que maravilha, hein? Ai, Cuiabá, Brasil inteiro. Meus irmãos, que coisa boa, né? Nós temos aqui a nossa doutora Tiara, também a Thaís, né? São profissionais na área que nos ajudam e muito. Glória a Deus. Porque quem não tem ansiedade, né? Eu acho que é muito difícil numa geração que nós estamos vivendo, diante de um caos, né? Político, religioso e tudo mais, essas guerras, né? Todo mundo fica meio que preocupado, desesperado. E Deus é muito sabedor disso, irmãos, porque onisciente, onipresente, onipotente, né, na lição aqui, só complementando aqui, ele falou para nós não andarmos. Eu peguei, anotei tudo aqui, tá, irmão? Só falou aí, eu anotei isso aqui, ó, foco, equilíbrio, esperança, confiança, né? Mas Jesus fala assim para nós não andarmos, ou seja, não vivermos ansiosos. Não quer dizer que nós não estamos ansiosos. Eu estou ansioso, certamente, por causa do irmão, de trabalho, né? Eu gosto muito de falar com os irmãos, e a minha esposa vai dar um apertozinho nela, porque eu levanto 4 e pouco da manhã, e ela pode conversar com os irmãos, não, 10 horas, 10 e pouco, Jesus! E acontece às vezes eu nem comer nada, porque se eu comer à noite eu não consigo dormir. Então até isso eu fico preocupado, poxa, eu não vou nem jantar, porque né, não tem como jantar e dormir, eu não vou conseguir. A ansiedade toma conta de todos nós. Eu fico imaginando no passado, né, quando não tinha ainda profissionais na área, pelo menos a gente não vê muito na Bíblia, quando Deus chamava alguém, José, por exemplo, né? Deus virou para José e falou assim: José, Moisés morreu. Bom, já era um susto porque era um líder, já era alguém que José estava acompanhando, inspirando, né? Certamente aprendendo muita coisa, até aí estava mais ou menos. Depois falou: você que vai levar esse povo agora. Irmãos, eu imagino assim que José falou: meu Deus, e agora? O povo enfrentou Josué, batalhas, guerra, desobediência e tanta coisa. Agora mas seja forte. Deus já viu no coração dele, ele estava meio que ansioso, preocupado, certamente. Falou: mas ó, seja forte e corajoso, tenha coragem. Então não tinha como ele recuar, nossa, eu estou fraquinho e tal. Não, Deus é tão bom, né, que ele nos prepara. E assim acontece conosco, né? Eu tenho uma extrema vontade, até porque nós somos pastores, nós sabemos disso, né? Eu não sou profissionais da área, mas a gente lida com muitas pessoas assim. E sabe o que é interessante? Que às vezes o que a pessoa conta para você, pedindo oração, é o que você está vivendo. Pastor, estou passando por isso, tal. E às vezes a gente está também, mas a gente tem que estar firme ali. Não, mas Deus é bom, tá, irmão? Deus é bom, vamos orar. Deus vai te dar vitória. E você fala: meu Deus, dá para mim também, Senhor. Acontece. E aí, irmã, tem muitos livros que nos ajudam, principalmente nós somos pastores, né? Eu ainda vou, se Deus permitir, comprar um livro Psicologia Pastoral, que ajuda mais, tudo é ferramenta, né? Aqui nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, mas todos nós temos que aprender a lidar com essa situação, para não chegar, como a irmã falou, no extremo, né? Acontece coisa até mais grave, pessoas ficam perturbadas, né? Preocupadas: vai ser isso, vai ser, como é que vai ser, já está sofrendo antes de chegar o problema. Mas Pedro é tão bom que deixou uma mensagem para nós vamos terminar, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, se não me engano, né? Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Não precisa ficar desesperado. Deus está no controle. Deus está no controle. Graças a Deus. Deus está no controle. Mas está difícil, mas Deus está no controle. Deus vai dar vitória. A nossa irmã deu uma notícia muito boa para nós. Ninguém morre disso, né? A gente passa aquele momento e tal, mas Deus dá vitória. Mas fica assim, ó.
Foco, equilíbrio, que a irmã falou para nós, esperança, confiança, né? Não vamos deixar nada disso atrapalhar os nossos projetos. Enquanto a irmã estava falando ali, de preocupação, eu lembrei-se do casamento. Como é que fica uma noiva assim? Eu vou casar, tem que fazer flores, não sei o que, é padrinho, é bolo, é igreja, é o pastor, é aquela irmã que gosta, aquele irmão, e meu Deus, vai chegando aquele dia, acho que é muito comum isso, né? No dia do casamento, eu acho que tem, eu já vi até gente passar mal aqui na igreja. Tem um irmãozinho que está ali, nosso amigo aí, irmãozinho em Cristo, aquela ansiedade, chega aquele dia, enquanto o pastor nós estávamos falando, lá está o irmãozinho, oh meu Deus, não pode o nosso irmão aí, vamos ter que casar, vamos lá. Depois ele falou, pastor, muita preocupação, semana eu corri muito, mas deu certo, não deu, e coisa e tal. E aí, enquanto o pastor estava mencionando a palavra, ele estava naquele filme na cabeça, não deu certo, não deu, e faltou alguém, e faltou alguma coisa e tal. Não, esqueça, tira esse foco, vamos ver aqui, ó, Jesus. É por isso que Tiago falou, então, ou Pedro falou, né? Lançar sobre ele toda ansiedade. Que aula nós tivemos. Bom, irmão, Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos agradecer. Tenho certeza que a partir de hoje, de agora, nós vamos saber administrar nossas preocupações. Amém? Logo mais eu conto com a participação da mocidade.